Meu nome é Hugo Denizar, eu sou psicanalista, eu sou autor do filme Prisioneiro da Passagem, sobre a obra do Bispo do Rosário. Eu fiquei 2 anos na Juliano Moreira, 2 para 3 anos, quer dizer, eu fiz uma pesquisa, eu chefiava uma equipe de pesquisadores, eu fiz 2 filmes, fiz um livro e fiz uma série de exposições de fotografia, ensinei fotografia para os pacientes da Juliano Moreira, que fizeram uma exposição em São Paulo junto comigo, no MIS, no Museu de Arte Moderna, e aqui na entrada do metrô. Né? Quer dizer, o meu projeto não foi um projeto especificamente para fazer um filme. O filme era um dos subprodutos de um longo trabalho, você está entendendo, que foi realizado. A pesquisa era sobre como os pacientes resistem ao ritual de degradação imposto pela instituição. O bispo, na época que eu fiz o trabalho, se não me falha a memória, ele tinha 30 e poucos anos de internação. Eu não tinha nem conhecia o bispo, enfim. A minha ideia não era fazer sobre uma pessoa especificamente. Uma vez, por acaso, eu passei pelo quarto do bispo. Né? O quarto não, ele tinha um ambiente bastante grande por relação aos espaços confinados que os outros pacientes tinham. Só isso, só essa diferença, esses diâmetros completamente diferentes me chamaram a atenção. E eu me aproximei um pouco do bispo, um pouco timidamente, porque eu realmente não conseguia, eu nem tinha a dimensão do valor que a obra dele tinha. Uma coisa me chamava a atenção cada vez que eu entrava dentro do quarto dele, quer dizer, do ambiente dele, que não era um quarto, era um ambiente bastante amplo. Tudo mudava, ele fazia mutações constantes e aquilo me desorganizava profundamente, porque eram 500 milhões de peças. Eu acho que não existe nenhuma exposição que faça jus ao que era ao trabalho do bispo, na maneira como ele montava, porque era um grande bazar. Era uma espécie de rua da alfândega no Natal, com milhões de comércio de madureira, era uma mistura de coisas expostas que ele mudava constantemente e aquilo me desorganizava muito. Eu não conseguia compreender aquele mundo me escapava. Né? E o bispo dizia para mim se eu via uma aura, e eu tenho a maior dificuldade com essas coisas, e eu dizia, bom, eu não vejo aura nenhuma. Ele falou, bom, você não entende coisa nenhuma, vai embora para casa. Eu digo, eu jamais vou conseguir fazer um filme com esse cara. E um dia, assim, muito a contragosto, eu disse que, bom, eu vejo a aura, e eu pensei que eu tivesse resolvido a questão com ele. E na entrevista aconteceu uma coisa fascinante, eu perguntava, mas me explica melhor isso. Ele dizia, mas você não enxerga? Eu digo sim. Então ele falou, está visto. O filme rolou de uma forma, eu acho que bastante razoável, depois que eu cheguei a um acordo, que eu consegui fazer um acordo com ele, né? Eu acho que rolou de uma forma bastante razoável. Ele reagiu muito mais em fazer uma exposição fora, em se afastar dos objetos dele, do que propriamente no filme. Acho que o filme estava dentro do ambiente dele, era uma coisa que ainda ele suportava, você está entendendo? Eu acho que muito mais difícil, acho que a primeira exposição que a gente organizou, a gente pegou uns 3 ou 4 bandeiras, ou 5 bandeiras que ele fazia, e aquilo foi muito mais complicado para ele se separar. O meu trabalho ele foi financiado pelo Ministério da Saúde, né? O que me dava uma certa independência da Juliano Moreira, embora uma independência relativa, quer dizer, na verdade eles não interferiram absolutamente na minha produção. Isso é fantástico. Eu fiz o que eu quis, a hora que eu quis. Quer dizer, dentro da Juliano Moreira, evidentemente, existia os sujeitos que me perseguiam lá dentro. Inclusive, quando eu disse que o bispo podia expor no mundo todo, eu fui chamado pela direção da Juliano Moreira que eu me explicasse, portanto, disseram que eu estava incentivando o delírio dele. Eles disseram isso, eu disse que não, que ele tinha uma possibilidade de expor, mas isso o bispo não tinha feito nenhuma exposição, isso foi em 82, né? Quer dizer, era uma coisa muito incipiente, mas apesar das dificuldades eu reconhecia um mérito no trabalho dele, uma explosão de criação fascinante. E lamento que muita gente naquela época que
que o bispo era apenas um sujeito exotique, que fazia coisas exoticas, pegar carona num trabalho. Infelizmente, eu abri a possibilidade de muita gente na Juliano Moreira se fazer a partir do trabalho que eu fiz. Mas, quanto a isso, eu já não podia fazer nada. Acho que foi um trabalho, assim, do ponto de vista de experiência humana, para mim, muito amargo. Não em relação aos pacientes. Em relação aos pacientes, foi uma experiência riquíssima. Em relação à instituição, foi uma experiência muito amarga para mim. O espaço do confinamento é o espaço de uma economia. O espaço da vida é um espaço onde você é do desperdício. E isso é fascinante. O bispo é o cara do desperdício. Né? É uma proliferação. Né? Tudo ali é medíocre, tudo ali é parametrado, tudo ali é dado com uma coisa muito... Os espaços são muito formalizados, né? O bispo não, o bispo é a catástrofe, né? O caos. Não o caos como desorganização. E fascinante também que o bispo trabalhava com as coisas do lixo. Tudo que aquela instituição jogava fora, ele reaproveitava. Isso me era um trabalho louco, né? Quer dizer, louco não no sentido de doença mental, né? Mas você pegar uma roupa, desfiar o tecido e recosturar uma bandeira, né? É fascinante. É absolutamente fascinante. E é um trabalho muito árduo, né? Muito meticuloso, né? Porque você não tem as matérias prontas, você tem que criar as matérias para produzir o trabalho. Né? Eu não estou com fio aqui que eu vou bordar, eu tenho que fabricar o fio. E eu acho que o trabalho do bispo usa outros suportes, uma outra linguagem, um outro tipo de preocupação, enfim. É um trabalho que, de alguma maneira, foge, não que um trabalho de pintura seja um trabalho necessariamente acadêmico, de forma nenhuma, né? Mas foge a esse tipo de suporte, pelo menos, né? Me soa, né, como um trabalho muito mais contemporâneo. Eu acho que como o bispo não tinha um tutor para organizar o trabalho dele, né, eu acho que ele tem uma produção, não sei se o termo seria mais livre, porque acho que não é um termo correto, mas talvez mais singular seja a palavra mais adequada. O que me toca mais na obra do bispo é o modo como ele dispõe a obra. Era essa mudança, essa constante mudança que ele fazia no seu, digamos assim, seu ambiente de trabalho, porque lá tudo era ambiente de trabalho, era morada, essa grande mistura. Toda vez que eu entrava lá, ele estava trabalhando, né? Das últimas vezes que eu entrei lá, ele já não enxergava mais, ele já não bordava mais, ele pintava, porque o bordado já era uma coisa que ele já não tinha mais acuidade para fazer, ele estava sempre trabalhando. E eu não sei que horas que ele fazia aquilo, eu tenho a impressão que à noite ele não dormia e ele ficava modificando aquilo o tempo inteiro, né? Quer dizer, é um montoado de imagens, né? Que a minha impressão é que elas iam se perder para sempre, que eu não ia descobri-las mais. Eu só pude apreciar a obra do bispo nas exposições, porque o trabalho lá dentro era outra história, era outro mundo. Uma coisa que eu sinto uma certa falta era refazer, se isso era possível, aquele mundo, né, tão sujo, tão diferente das exposições, tão marcadas, aquele livro com a página branca, com aquela imagem separada. Aquilo não tem nada a ver com o bispo. O trabalho dele é um trabalho de uma mistura, de uma sujeira, de uma coisa caótica, onde todas as peças estão interligadas entre si. Não tem esse desmembramento, sabe? Essa pureza. Não tem nada a ver com isso. É uma outra história. Ele era um sujeito negro muito engraçado, apesar de tantos anos de internação, ele tinha uma jovialidade corporal, né? Uma jovialidade espiritual, que transmitia a ele uma jovialidade corporal. Um cabelo levemente, uns cabelos um pouco brancos, né? Mas havia nele acho que uma dignidade muito grande, né? Uma figura estranha, realmente, uma abordagem, não era uma abordagem fácil, não é uma pessoa
que você podia abordar com muita facilidade, quer dizer, ele te obrigava, entre aspas, a entrar no mundo dele, né? Todas essas precauções burguesas que eu tinha e tal, ali não valiam nada, né? Ele derrubava aquilo mole, mas o que ele me passava era uma enorme dignidade, coisa que nas instituições psiquiátricas, de uma maneira geral, as pessoas, por razões evidentes, pelo ritual de degradação que essas pessoas são submetidas, elas são quebradas ali dentro, né? Então elas têm um pouco a postura deles é uma postura alquebrada. Eu acho que a obra do Bispo, claro que ela precisava de alguma coisa aqui fora que desse para ela uma certa abertura, mas ela se legitima por ela própria, entendeu? Ela não precisa de nenhuma referência, de nenhum marco. Embora, evidentemente, foi necessário que alguém, senão ele morreria desconhecido. O que eu acho lamentável, uma pessoa ser reconhecida sempre depois que morreu, nas condições miseráveis que morreu, etc. e tal. Eu acho isso uma coisa... uma violência inominável, né? Pouco importa se o trabalho do Bispo é considerado arte ou não. O que importa é que ele é um trabalho que se afirmou para além do que se diz dele, ou a favorável ou não. Ele tem uma vida própria, felizmente, ele não depende desse tipo de afirmação. Ele tem uma potência que é dele. O talento dele não era apenas uma resposta à instituição, mas era uma resposta também, uma resposta extremamente importante. Tanto é que a instituição sabia o que ia fazer com ele. Era uma coisa curiosa. Eles não sabiam o que iam fazer com aquela... Eles ficavam perplexos. O que a gente vai fazer com esse maluco aqui? Eles não sabiam, né? E eu acho que ele conseguiu, ele era tão absolutamente talentoso que ele conseguiu uma brecha que dificilmente outros pacientes conseguiram. E reduzir o trabalho dele ao confinamento é fazer do confinamento uma coisa fascinante, você está entendendo? A possibilidade de criar, ao contrário. Era um movimento de resistência àquilo, mas muito mais do que aquilo, era uma afirmação. O Bispo nunca recebeu nada do hospital psiquiátrico. Ele não tem absolutamente nada a ver com nenhum movimento libertário. Eu acho que as pessoas não sabiam o que iam fazer com ele, ponto, entendeu? E eles ficavam perplexos e não sabendo lidar com aquilo. E o Bispo estava tão, digamos assim, tinha um comportamento tão absolutamente, vamos dizer, normatizado, né? Porque não dava trabalho, ficava ali criando o tempo inteiro, dentro daquela coisa. Então ele ficava com aquele mundo à parte. A questão da arte, saúde mental, etc. e tal, é uma questão, inclusive, que para mim é importantíssima. Eu falava há um tempo atrás que eu acreditava nessa história da criação. Eu acho que a única coisa que você pode, e que infelizmente as pessoas da Juliana Moreira não conheciam, era exatamente, elas propunham um trabalho e não propunham uma criação. Trabalho é uma coisa, criação outra. Trabalho pode ser alguma coisa totalmente voltada para um fechamento, para um endurecimento das relações. E a criação, quer dizer, a criação, se você quiser, genuína, ela é sempre um rompimento de um horizonte, é sempre um ir a mais. Sou Denise de Almeida Correia, psicóloga, fiz mestrado também na Escola de Belas Artes, uma pesquisa sobre Arthur Bispo do Rosário. Também fui diretora na época, Museu Nise da Silveira, na colônia Juliano Moreira. E durante 5 anos que eu fui diretora lá, tive a oportunidade de catalogar a obra do Arthur Bispo do Rosário. Quando eu fui trabalhar na colônia, eu trabalhei no núcleo em que o Bispo vivia. Quer dizer, eu tive essa felicidade de conhecê-lo. Ele já morava ele tinha uma ala toda do pavilhão onde ele guardava os trabalhos dele. Isso também foi tudo fruto da conquista dele de espaço dentro da unidade. A gente assim, se mobilizou muito para o cuidado com a obra do Bispo, que estava num lugar úmido, sabe? E já dando cupim. O próprio Bispo, que tinha bronquite, e estava lá convivendo naquele ambiente insalubre. E aí a gente pensou em montar a associação, que na época, primeiro a gente ia chamar a Associação de Amigos do Bispo, depois ampliamos para a Associação dos Artistas da Colônia Juliano Moreira. A ideia era a gente conseguir verba
para restaurar a obra do bispo, para tentar umas instalações, reformar aquele ambiente onde ele morava. Foi aí que a gente, por sugestão dos artistas plásticos, a gente entrou em contato com o Frederico Moraes, que tinha já realizado, tinha incluído trabalhos do bispo numa exposição no MAM, chamada A Margem da Vida. Chamamos Frederico, o Lula Vanderlei, que é artista plástico, e a gente montou aquela diretoria, Pedro Gabriel Delgado, montamos uma diretoria e começamos a buscar patrocínio para esse trabalho. Só que no meio do caminho, o bispo faleceu. Então, toda aquela mobilização de dar uma condição de vida melhor para ele, se foi. Se foi, o que a associação fez foi de cuidar do sepultamento dele, porque muitos, na época, eram enterrados assim como indigentes, ainda existia a doação de corpos também para o UFRJ. Então ficou assim conosco também a responsabilidade de cuidar da obra. E aí foram muito percalços, os funcionários não entendiam o valor da obra. E aí queriam resgatar aquela sala do bispo para ser sala de televisão e queriam jogar tudo no lixo. E aí fizemos reunião com o Frederico de Moraes, que levou slides para falar da importância do bispo para a arte no Rio de Janeiro, no Brasil e tal. E aí fizemos uma reunião e os funcionários falaram lá verbalmente que à noite era muito fácil arrombar aquele cadeado e se desfazer da obra do bispo. Foi aí que a gente trouxe a obra do bispo para o Museu Nísio da Silveira, lá no prédio da administração da colônia. E aí também foi outra controvérsia, porque, sob muitos aspectos, aquele quarto do bispo era uma instalação, um universo ali que eu nunca tinha imaginado que alguém pudesse realizar, sabe? Era muito bonito, era como se fosse mesmo uma representação do mundo. Para cada lado que você olhava era um detalhezinho e coisas de época, como ele fazia, colecionava ao longo dos anos, entendeu? Então, às vezes, um determinado assim, bonequinho de época, que Mug estava lá, sabe? Então, era uma coleção muito bonita e tudo sempre muito bem disposto, né? Lindo, lindo, uma harmonia. E aí ele ia correndo com a gente pelos quartos fortes, mostrando. Muito lindo, muito. Aí, os estandartes, então, foi assim um privilégio. Se o pessoal tivesse destruído, se os funcionários tivessem destruído a obra, hoje a gente não teria mais nada para legar para as outras gerações, para poder ver o bispo influenciar tantos artistas conforme ele influenciou, porque a situação era uma situação realmente assim de conflito. Quando eu cheguei lá, o Hugo já tinha finalizado a produção, estava já lançando o Prisioneiro da Passagem. O Frederico viu esse filme e também ele relata que a atenção dele já tinha se voltado para o bispo na época em que houve uma denúncia, uma reportagem da TV Globo que denunciou as condições de vida dos pacientes da colônia e já se apareceu nessa reportagem o bispo bordando. Isso já chamou a atenção dele quando foi focalizado o bispo. Aí ele realizou essa mostra A Margem da Vida, no MAM, né, em 82, e levou os trabalhos do bispo para serem mostrados. E aí já teve aquela dificuldade inicial do bispo de liberar os trabalhos, porque não podia separar dos trabalhos, porque a qualquer momento podia ser chamado para o juízo final, para apresentar os seus trabalhos. Aí o Frederico ofereceu para ele ficar hospedado no MAM, mas acabou não sendo necessário. E depois disso, eu não sei assim dizer os contatos do Frederico com o bispo. Imagino que tenha ido lá assim apenas para visitar, porque do ponto de vista de se retomar a obra, se pensar em novas exposições,
Isso só foi acontecer no momento em que a gente começou a fundar a Associação de Amigos dos Artistas da Colônia. Eu acho que o aval do Frederico, que também possibilitou esse reconhecimento do bispo. E ele recuperou parte da biografia do bispo, foi pesquisa dele, ele entrevistou lá o Leone, ele recuperou a biografia do bispo, escreveu 1000 textos, contextualizando a obra do bispo com a arte contemporânea. E ele era um crítico reconhecido. E quando eu fui trabalhar na colônia, eu digo, poxa, um grande macroasilo, mas a questão da loucura mesmo não era o que ressaltava aos olhos. O que ressaltava aos olhos era a apatia daquelas pessoas, era a miséria, sabe? Eles descalços, havia muito confinamento. Eu fui trabalhar numa das unidades que ainda tinha uma chamavam de pavilhão fechado, que era o pavilhão 7. O bispo, ele estava no pavilhão 10. A minha atribuição era fazer grupos com aqueles internos, porque a palavra de ordem era transformar a colônia, dando voz aos pacientes. Toda a riqueza daquela gente que não tinha oportunidade de se expressar. Então foi assim um momento muito importante da minha vida. E pronto. E aí também, já no pavilhão 10, existia um grupo de estagiários de psicologia que trabalhavam lá. Inclusive a Rosângela. E aí a Rosângela fazia um grupo lá e conheceu o bispo, e o bispo se negava a participar do grupo com os pacientes, e ela começou a fazer uma atenção individualizada para ele. E aí, quando saiu o psicólogo que dava supervisão, eu assumi essa supervisão. Então eu tinha contato indireto com o bispo através da supervisão com a Rosângela. Ele ele ficava muito isolado lá no canto dele, diferente da época quando ele era jovem e que comandava o pavilhão. Sempre que eu chegava lá, ele estava trabalhando, pintando aquelas faixas com tinta que ele conseguia. Aí tem toda a história de como é que ele conseguia o material dele. Ele estava sempre na dele. E com a Rosângela, ele passou a sair do pavilhão para passear lá fora, pegar sol, sabe? Ele, como é que eu vou dizer? Se abriu para um relacionamento maior com aquele universo dele. Agora, dentro do ponto de vista, vamos dizer assim, da transferência, ele fez uma transferência muito forte com a Rosângela. Ele queria ir na formatura dela, se preparou para ir à formatura. De início, quando ele era xerife, que xerife era o nome que se dava na época, aquele paciente que fazia papel de funcionário, que cuidava da faxina do pavilhão, botava ordem na fila do refeitório, ele também recebia dinheiro das famílias, das poucas famílias que ainda visitavam, para cuidar daqueles pacientes que não tinham orientação nem para ir para a fila do refeitório. Então ele trazia a bandeja para aqueles pacientes. Então ele ganhava essa remuneração. Com isso aí ele comprava cigarro e aí trocava, por exemplo, também sucatas que as pessoas trouxessem para ele dava um cigarro, tá entendendo? E também tinha dinheiro para mandar comprar coisas em Madureira, os funcionários em Madureira comprar o que ele precisava, comprar linha. Tem a tal história de uma mantegueira que tinha que ser determinado material que o funcionário não conseguiu. Ele tinha esse recurso. E também, e mesmo depois que ele não cuidava mais dos pacientes, muitos familiares ainda davam dinheiro para ele. Eu acho que aí já no final, quando ele já não tinha tanta doação, eu via ele refazendo o painel, sabe? Desamarrando aquelas pecinhas, botando outras e passando aquelas para outro lugar. Ele fazia rearranjos também. Era
já um senhor magrinho, assim, já arquejado, andando lentamente e sempre muito respeitoso, sabe? Gentil. E também é interessante de dizer o seguinte, que ele tratava muito bem as mulheres. Eu me lembro quando a gente chegava lá, ele sempre beijava a minha mão e dizia, vamos aqui por essa rua, porque era apertadinho mesmo, a gente ia circulando. Se a porta tivesse aberta, a gente ia entrando, né? Agora, se a porta tivesse fechada, aí batia e pedia autorização para entrar. Ele sempre me deixou entrar. Mas se a porta tivesse fechada, corria o risco dele não querer receber, sabe? Ele era muito útil aos funcionários, porque você imagina, numa época em que os psicotrópicos não estavam tão, como é que eu vou dizer, implementados, as descobertas são, os psicotrópicos são de 50 para cá, então era tudo resolvido na força física. Então era muito bom ter um paciente que era afinado com os funcionários e que tinha força física. Então, se tinha que prender alguém num quarto forte, o funcionário não precisava se expor. O bispo podia fazer esse papel, está entendendo? Eu acho que por isso que ele também era muito respeitado dentro da própria colônia. Eu acho que fica difícil a gente demarcar o que foi realizado fora da colônia e o que foi realizado dentro, tá entendendo? Do que a gente sabe, que aqueles lençóis foram transformados em estandartes e que tudo indica que eram os lençóis da colônia. O próprio manto era um cobertor que, na época, os pacientes tinham e que daquele cobertor ele teria feito o manto. As canecas são canecas, aquelas canecas de alumínio, de uma época em que cada paciente tinha uma caneca de alumínio. Agora, outras coisas, não dá para a gente dizer que se era sucata dos moradores da colônia Juliano Moreira, ou se eram coisas que ele conseguiu lá quando morava na clínica de Botafogo. A gente não tem essa questão de datar a obra dele. Agora, é lógico que fica muito mais rico e complexo se a gente for estudar como é que foi essa produção lá fora. Agora, eu não me lembro quantos anos ele ficou trabalhando nessa clínica, mas eu acho que merece a gente estar... Porque aí fica um artista maior, não é só o artista do enclausuramento. O artista que, convivendo aqui fora, ele também está produzindo. Porque uma das vezes que ele volta para a colônia, isso o Frederico entrevistando os Leone, eles alugaram um caminhão para trazer as obras que o bispo guardava lá naquela clínica de crianças, que eles tinham um sótão, onde ele guardava as coisas, vieram com ele aqueles trabalhos de caminhão que o Leone trouxe. Dessas saídas, a que eu me lembro assim, mais documentada é essa. Quando eu falo de transgressão, assim, é quando a gente... é no resultado final daquele trabalho dele. Porque não era o objetivo dele estar criticando a instituição. Desse ponto de vista é que eu fiz essa leitura de transgressão. Uma coisa que era para igualar a todos, ele vai e surge com o novo, surge com a criação. Agora, ele não tinha esse objetivo, o objetivo dele era muito outro. Era o objetivo de apresentar a Deus no juízo final, isso que dava sentido à obra dele. Ele verbalizava que não tinha valor nenhum, que eram coisas que ele fazia só por causa da voz, só porque a voz mandava. Mas, ao mesmo tempo, ele colecionava as revistas que o retratava como artista plástico, está entendendo? Quando eu assumi a direção do museu, aí vinham várias pessoas visitar, críticos de arte, e ficava sempre aquela questão: é artista plástico? Não é artista plástico. Claro que depois que o bispo foi representar o Brasil na Bienal de Veneza, as coisas se acalmaram, tá entendendo? Mas causou dentro de mim, eu fiquei instigada a entender melhor isso.
por quê? Por quê? O que é ser artista plástico? Pô, será que não é óbvio que as pessoas estão vendo aqui? Para esse reconhecimento do bispo, eu identifiquei assim, dois caminhos. Um foi a própria reforma psiquiátrica. Porque, por exemplo, quando o Eymar Camarinha assumiu a direção da colônia, já foi com essa proposta de transformar a colônia. Foi depois daquela denúncia na televisão. E aí foi possível entrar Hugo Denizar na colônia Juliano Moreira e realizar o filme. Está entendendo? E eu acho que todo esse movimento da reforma psiquiátrica que foi abrindo espaço. Então, acho que foi todo assim, um contexto de transformação, de uma nova maneira de se encarar a loucura, que se permitiu. E aí tem a ver também com todo momento de abertura política no Brasil. Você vê que na ditadura as pessoas eram levadas para a colônia Juliano Moreira, os prisioneiros políticos. Então, acho que com a abertura, fica propícia que outros olhos enxerguem a colônia, e aí que vai o Hugo, o Frederico, vão ter contato com a colônia. E aí também, eu acho também que os críticos de arte, que também abriram espaço para essa produção. Eu acho que a partir daí, que aí começa a ter todo assim, um contato do bispo com esse mundo das artes plásticas e as críticas e o reconhecimento. Porque aí foi depois dessa exposição no Parque Lage que aí os convites para outras exposições começaram a chover. As exposições subsequentes ao Parque Lage aconteceram porque as pessoas solicitaram. E também que foi uma exposição muito forte e abrangente. Mostrava, sei lá, percentual imenso da obra dele, coisa que na Margem da Vida também mostravam poucas peças. Não sei se foi o impacto da exposição do Parque Lage, que aí todo mundo ficou encantado e ficou querendo levar a mostra para os diversos estados do Brasil. Eu fui procurada pelo curador dos artistas brasileiros na Bienal de Veneza, Nelson Aguilar, né, que queria levar trabalhos do bispo. Tinha escolhido levar o bispo do Rosário. Nós discutimos isso na associação. O Frederico achava que o trabalho do bispo ficaria melhor na documenta, que aconteceria, não sei, acho que no ano seguinte, que valeria a pena a gente esperar pela documenta. Hoje a colônia é municipalizada, mas na época era vinculada ao Ministério da Saúde. E aí foi feita toda uma proposta ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde autorizou a ida da obra do bispo para Veneza. Está entendendo? Então, e aí aconteceram depois outros episódios, a própria restauração, que o compromisso de restauração das peças. Olha, foi uma luta muito grande para a gente conseguir restaurar algumas peças para irem para Veneza, sabe? Eu lembro fomos a São Paulo para conseguir que se cumprisse o que estava pré-estabelecido. Então foi um momento muito conturbado. Para os usuários, eu acho que na medida em que o bispo é reconhecido, ele pôde trazer assim, para a luz, para o campo das artes plásticas, os outros artistas, né? Para a reforma psiquiátrica, o bispo serve para confrontar toda aquela opinião vigente dentro da psiquiatria que o louco não produz, que o louco é um incapaz, que não há nada a se fazer, sabe? Desde o momento que se fez o diagnóstico de loucura, acabou, está traçada ali como fosse uma sentença de morte. Então o bispo vem ali para mostrar que não é assim, que ninguém é louco 24 horas, que cada louco é diferente do outro, e que é possível produzir sim, e produzir arte. Eu acho que serve como bandeira, tá entendendo? Muito embora, como a gente já conversou antes, ele não queria transgredir a ordem do asilo, mas ele serve como esse ideal, como essa bandeira para uma nova maneira de
de se encarar a loucura. Eu acho que para a arte, assim, para quebrar também aqueles padrões rígidos da arte, entendeu? Que a arte é produzida dentro da academia, e ele vai e quebra tudo isso, porque ele não frequentou nenhuma escola, foi lá e produziu. E eles vão ter que admirar e vão ter que discutir, e passou a fazer parte do campo deles, entendeu? Eu acho que ele vem e se impõe e quebra todos esses referenciais. Eu acho que cada um tem a sua lógica, entendeu? O ser humano, cada um tem a sua lógica. E a lógica do bispo era uma lógica, sei lá, que nome a gente dá, espiritual, eu não sei. Era uma lógica de um contato dele com Deus. E a partir daí ele produziu. Eu acho que não, a gente não tem que ser rígido se quando a pessoa vou frequentar uma escola de artes plásticas, vou ser um artista, vou produzir nessa ou naquela linha. Eu não sei, isso para mim não é relevante. O produto foi um produto que aí é reverenciado por todos. Então eu acho que a lógica dele era aquela, produzir para Deus, enquanto outros artistas produzem para a galeria. Lula Vanderlei, poeta visual e terapeuta. 3 vias eu cruzei com o bispo. E eu sei que lá pela colônia alguém me levou lá, na sala onde o bispo estava. Eu me recordo que eu fiquei muito impressionado com a figura dele, um cabelo enorme, né? E a poeirada também, a coisa meio insalubre do local, e aqueles objetos dele extremamente fortes, né? Mas eu era muito jovem, não tive assim uma insight de que aquilo ali seria, o que seria aquilo ali direito, não. Essa primeira vez. Segunda vez, quando o Hugo de Nizar quis fazer o filme, eu já tinha um trabalho nessa interface de arte e clínica, e as pessoas me perguntaram, porque estava uma polêmica, se ele devia fazer um filme, porque era um gasto de dinheiro, um dinheiro que podia ser para comprar um negócio terapêutico e tal. E eu fui assim, veemente a favor dele fazer o filme, porque eu achava que a gente naqueles lugares, o olhar se acomoda muito. Se você tem a visão estética de um olhar de fora, né? Renova novamente a visão das coisas. Eu fui um defensor que ele fizesse o filme, e nele está, no filme está o bispo. E esse olhar novo foi o Federico, quando viu o filme, né? Que teve. Então eu estava certo de que aquilo renovava realmente, trazia um olhar diferente para as pessoas que estavam fora daquele local. E depois, o Federico Moraes me ligou que eu fosse na colônia com ele, que ele queria propor uma grande expulsão do bispo. Veio aquela imagem antiga de aquele lugar muito insalubre para ele. Eu puxei Federico assim por canto, a colônia estava muito receptiva com a ideia de fazer uma grande expulsão, e eu puxei Federico por canto, assim, a gente faz uma barganha. Se der condições de vida melhor para esse cara, a gente faz a expulsão, né? Vamos propor que seja feito um quarto para ele, que ele está com efizema naquilo ali, a obra dele seja melhor cuidada, e a gente, contrapartida, faz a expulsão e tal. Não precisava dessa barganha assim, a barganha foi mais eu colocando para Federico que a gente tinha essa exigência, a gente tinha esse desejo, que prontamente acho que foi atendido. Estavam as pessoas, era o Clécio Gouveia, que era o diretor, um sujeito muito, muito sensível a essas coisas. Estava o Pedro Gabriel também é um cara muito sensível a esse tipo de troço. Mas ele não viu o quarto, não chegou a experimentar, porque logo depois ele morreu, e nem viu a primeira expulsão, que logo depois ele morreu. Sem ver a primeira expulsão, sem usufruir das melhorias que eram feitas no quarto. Nessa exposição, eu me recordo bem que o Federico chamou um cara chamado Gerard, né? É um artista, um bom artista e design de exposição, que ele é fundamental, né? Ele e o Federico são fundamentais, porque as concepções que eles fizeram de como mostrar o manto, como mostrar os objetos, tal, até hoje vigora sempre nas exposições
do bispo. E depois ele foi tomado do interesse muito grande e criou uma associação, né? Criamos uma associação para proteger a obra do bispo, do qual ele foi muito atuante. Nessa época, eu me lembro de ter ido a São Paulo com o Frederico debater a obra do bispo, né? Acho que foi a expulsão acho que foi do MAC, não me lembro de onde foi, em São Paulo. E depois eu fui com o Frederico num sítio onde o bispo teria trabalhado. E chegamos lá e o pessoal recordou muito como era a figura do bispo. Eu não sei se a recordação era antes dele enlouquecer, ou depois de ele ter retomado ali o trabalho. Mas dizer que ele era muito inquieto, muito inventivo e criou um sistema de galinha beber água, que era uma canalização que ele fazia, que a galinha bebia água, não sei o que e tal. Eu me recordo dessa coisa. Me encontrei com alguém lá da família, daquela família que o bispo trabalhava, e eles me deram um desenho do bispo, que estava lá naquele sítio, que era um navio, não era um desenho assinado, era um navio, e me deram. Eu fiquei aqui, ele em casa e achei melhor doar para o acervo do bispo, né? Mas não tinha uma assinatura, então supostamente era do bispo, mas com certeza. Ele me chamou para ir para a colônia, eu fui com ele e ele estava assim, com a certeza de um Machado parte para a cultura nacional maravilhosa, né? Tanto é que ele quis fazer uma grande exposição do bispo e quis estudar profundamente a obra do bispo, historicamente, pensar sobre ela, ver fatos históricos, que a obra do bispo bispo é daqueles artistas que a arte e a vida dele é absolutamente indissociados. Alguns artistas são assim, poucos, mas alguns artistas, a arte e a vida são extremamente dissociadas, quase que você não pode dissociar. E Frederico quis estudar um pouco a vida dele, e alguns achados da montagem foram muito, muito boa. Ele estudou aquela fase branca e a fase azul do bispo, qual o significado daquilo tudo. Foi a pessoa que trouxe o bispo para a cultura nacional, né? Que revelou o bispo para o Brasil. Eu acho que Frederico pegou um trabalho do bispo que estava aquele amontoado, né? Em casa. Ele teve um olhar de limpar aquilo ali com a visão, de ver como é que seria aquilo no espaço institucional, ver como mostra a obra do bispo para o mundo. Tem gente que critica, né? Olha, quando se coloca na exposição, o bispo não pensou em botar aquela vassoura pendurada, tal, aquilo você está diminuindo, você está associando a outros artistas, tal. Tal como a obra de Lígia Carlos, que eu também tive envolvido durante muito tempo, você colocar no espaço final, você perde. A obra perde. Mas ainda é um veículo para você entrar em contato, né? Ainda tem o espaço institucional de arte ainda tem uma força para dar conhecimento. Se não tivesse aquela grande primeira exposição do bispo, dificilmente você teria o bispo como é hoje, né? Tem todos os seus defeitos, sempre vão ser montados errado, né? Sempre vai ter coisas que, aquela roda da sorte associada sempre a do chão, você diz, mas está muito artificial, tal, né? Mas tal como o Duchamp, o que mais se encanta com o bispo é a surpresa, né? Aquilo que nos monta pela surpresa, aquilo que a gente já conhece, totalmente, desmonta, eles deslocam os objetos tal, que nos surpreende, né? E a arte é uma coisa que deve surpreender. A imagem que eu tenho do bispo é uma flor que nasce numa pedra, né? Porque é totalmente inóspito para a pessoa criar ali, é hostil, né? E ele consegue fazer um trabalho sensível, né? Extremamente de uma complexidade expressiva
enorme. Bispo é uma batalha, né? O bispo é uma força de vontade enorme, é uma batalha contra tudo aquilo, né, que está em torno, e ele consegue ter uma brecha que cabe o Brasil todo. Um grande artista, um artista inovador assim. A arte dele, vamos dizer assim, a obra dele é dada a você, já está pronta para você, né? Ela é dada a você na sua cara, né? Ela é que lhe questiona, você que não tem que questionar a obra. Aí cai assim numa besteirada também extremamente patética, esse negócio, a intencionalidade, né? Bispo não quis ser artista, ele nunca disse que é artista. Então, absolutamente... Né? Pelo menos quando uma pessoa diz isso, né, veja bem, ele tem em mente, né, a noção de arte e de artista característico da nossa época, que é aquela que vem da Renascença para cá, a arte como instituição. A arte como instituição e seus espaços institucionais. Né? Em primeiro lugar, eu fico pensando assim, quer dizer que antes disso não existia arte? Né? Dentro daquele padrão que vem na ciência até cá, se está fora daquilo não é arte? O que é que a gente vai dizer das belezas das coisas egípcias que a gente vê? A gente não pode dizer que é arte? Né? E segundo, aqui até mesmo no Brasil, se você pegar a história da arte brasileira, você tem alguns artistas, né? Eu citei dois aqui, Hélio e Lígia, né? Que expandiram tanto o conceito de arte, expandiram tanto, né? A arte foi expandida e no mundo todo a arte foi expandida, que essa questão, né, da arte institucional, a arte como instituição, passa a ser questionada. Se você, por exemplo, eu vou questionar a Lígia quando diz que não é artista, ou como o Hélio diz que é inventor, né? Ele que expandiram tanto a noção de arte, para além desse espaço de instituição arte, para além dos espaços institucionais, que fica difícil. Ela vai te questionar. Então, é completamente sem sentido. Esse bispo diz que não é artista, se não é artista. Olha, se ele botasse tudo aquilo num saco, chegasse a Deus, dissesse, ó, que eu fiz a representação do mundo, né? Está lá. A ideia dele valia, né? Mas não. Ele organizou isso aqui dentro de uma complexidade expressiva tão maravilhosa, algumas vezes de uma pureza visual tão bonita, né, que aquilo escapa ao sagrado. Aquilo tem dois registros. O registro lá que ele fez para Deus e o registro que ele fez para a terra, para os homens. A gente acostumou-se a fazer uma saúde mental durante muitos anos, voltada para a leitura dos sintomas das pessoas, né? Sem prestar muita atenção para um outro lado dos sintomas, que é a força criativa que o sujeito tem para sair, né, daquelas vivências tão dolorosas, a maneira como ele cria, a maneira como ele encontra caminho, né? A maneira como ele encontra um caminho na vida, né? A partir daquilo. E Bispo é maravilhoso, um exemplo maravilhosamente disso, né? É que ele podia estar afundado, né, completamente numa situação extremamente hostil que vivia o hospício daquela época, e ele emerge de um outro lado dos seus sintomas, né, que é a força criativa que ele faz, né, de tão bela que a gente só tem um nome, que é arte. Quer dizer, essa certeza desse outro lado dos sintomas, essa certeza que as pessoas não estão mortas, essa certeza de que mesmo aqueles quadros mais graves, nós não temos a linguagem para ver o esforço que ela tem de retomar o contato afetivo com o mundo, né? O vazio que ela sente é um vazio potencialmente criador também, não é só um vazio de morte, aquele vazio a gente que costuma ver de morte é potencialmente criador. Eu acho que o Bispo é um exemplo patente. E essa visão é uma visão que deve pautar uma psiquiatria contemporânea. A obra dele é muito maior do que essa questão de sanidade e loucura, de asilo e sociedade.
Essas coisas todas, a obra dele é muito maior por isso. Não sei que brecha aquele cara encontrou, que ali está o Brasil todo, naquela obra. Né? É muito interessante, é demais, até porque você tem um momento que a vida nossa cotidiana é inundada por objetos, né? Ele capta esse momento. É um momento que é daqui, é na China, nos Estados Unidos, tudo a vida quando passa, né, inundada por objetos, né? E ele capta tão bem aquilo ali, né, que a reprodução do mundo que ele faz é uma trata de objetos cotidianos, né, que ele encontra, como ele se situa no mundo, né? Como ele se situa no Brasil daquela época, é impressionante. É impressionante. Eu acho que é muito mais do que a gente resumir essa questão de asilo e não asilo. É a vida do homem ocidental ali, que ele questiona muita coisa. Eu sou Conceição Rubana, assistente social. Na época, eu era assistente social, né, da equipe técnica do pavilhão em que o bispo morava. E foi-me solicitado pela coordenação de ressocialização que fizesse, de uma demanda qualquer, acho que do Ministério da Saúde, foi-me pedido que eu fizesse uma conversa com ele, não foi exatamente um pedido de uma entrevista, mas de uma conversa com ele para eu buscar a história dele, onde ele tinha nascido. Ele era uma pessoa muito arredia, né? E você via que eu insistia assim no início e tinha uma dificuldade de dizer, eu não quero falar sobre isso porque tudo que tinha que ser dito sobre mim está ali naquela revista. Na verdade, era um anúncio, né, a publicidade de uma Bíblia nova, uma nova edição da Bíblia que ia sair, né? E ele bordou o texto dessa revista, né? E por isso ele fala na entrevista, ele fala assim, está lá, ele me mostra o estandarte que ele bordou. Uma obra em ouro, escrita em letras de ouro, contando a história dele, que é de Jesus. E a sua mãe? Está lá escrito, minha mãe é Nossa Senhora, né? Então, era difícil ele falar dessa história dele. Ela ia escapando em conversas transversais, quando eu perguntava da obra dele, né? Assim, você sempre produziu aqui, produziu em outro lugar? E ele dizia, não, quando eu fui para a Praia Vermelha, quando eu fui para não sei onde, quando eu saí da Marinha, aí você vai tendo indícios dessa história, reconstruindo esses pedacinhos. E ele refere assim, algumas saídas, ele diz, tive alta e saí, e ele diz, eu resolvi voltar. Né? Eu desconheço essa história, não conheço essa história dele, até porque o prontuário dele quase não tinha nada. Né? Dizem, não tem como afirmar isso, dizem alguns enfermeiros que pessoas que iam fazer trabalho, pesquisas sobre ele, retiravam as folhas do prontuário e levavam a história. Não tem como afiançar isso, né? Mas de fato o prontuário não tinha história. Né? Ele era uma pessoa sempre reclusa naquele espaçozinho dele ali. Eu não me lembro, naqueles anos que eu trabalhei ali no pavilhão, não me lembro de nenhuma atividade, dele participar de nenhuma atividade do pavilhão ou da unidade. Não me lembro hoje de ter visto nenhum outro paciente lá dentro daquele espaço. O pavilhão, ele era comprido, né, um corredor comprido com várias enfermarias, e ao final desse corredor ficava o espaço onde eram os espaços dos quartos fortes, onde ficavam os pacientes ou em surto, ou os pacientes violentos, né? Na verdade, era um espaço de castigo. Já estavam desativados e ele tinha... Um desses ele ocupava com um quarto dele, que é a cama dele, que tinha aquele dossel, enfim. E os outros espaços ocupados com obras. E aquilo tudo ficava lotado com os trabalhos dele. E então ficavam pequenos corredores para a gente passar, chegar até a cama dele, onde ele estava trabalhando. Eu não me lembro de nenhuma solicitação dele para nós da equipe, nenhuma solicitação, nem material, nem nenhuma outra solicitação. Me surpreendeu nesse dia que eu converso com ele, ele falar da condição do pavilhão, da própria unidade, dos pavilhões abandonados. Em função da questão da própria reforma, né, com o fato da colônia não mais internar, os pavilhões foram sendo desocupados. Né, à medida em que o número de pacientes ia diminuindo, ia-se então reorganizando aquele espaço.
Então, alguns pavilhões ficaram desocupados, isso era uma novidade para o bispo. Da preocupação que ele tinha com aquilo ali, me surpreendeu, porque, a princípio, eu pensava uma pessoa que estava alienada do restante que estava em volta, não alienado mental, mas que estava no mundo próprio ali, né? O que me faz pensar que, fora do horário em que a equipe estava lá, ele tinha uma vida coletiva, social ali naquele espaço, né? E outra coisa que impressionava, não a mim só, mas a todo mundo, era a atualidade. Ele tinha uns estandartes em que ele colocava o nome, né, de vários personagens. Então, ele colocava uma Maria e as demais Marias, que ele ia lembrando diversos personagens, e alguns atualíssimos, personagens atuais. Ele tinha um contato com o mundo real, assim, atual, né? E era curioso para mim, porque eu não vi ele sair daquele espaço ali. A relação que eu assisti era uma relação distante, né? Assim, nunca participou de grupo nenhum, a gente fazia vários grupos na unidade. Ele não participava de nenhum grupo, não participava de nenhuma atividade terapêutica ali. Ele fala da questão da medicação. E ele dizia, o médico, quando é bom e quando reconhece quem eu sou, que eu sou, Deus não me dá medicação, né? Ele não gostava da medicação. Ele relata, e também havia um relato, de que ele tinha sido uma espécie de xerife. Xerife é aquele personagem, né, que na unidade, no pavilhão, é aquele que manda, e manda a partir da força, né? Tinha um histórico de que ele tinha sido esse xerife, e ele próprio conta isso, né? Eu me lembro que uma vez ele me disse que ele, por ter sido pugilista, quando os pacientes entravam em surto e tal, que ele dava, a pedido da equipe, ele dava um soco no nariz da pessoa, e quando a pessoa via sangue, se acalmava e saía do surto. Ele dizia que ele era marinheiro e que ele era pugilista, e que ele saía, ele fugia para lutar, e que os oficiais não gostavam disso. Então, que ele era meio repreendido na marinha por conta dessa questão de ser pugilista. Sempre dizia isso, era uma frase, não me lembro de ter conversado sem ele dizer isso, está próxima à minha representação ao mundo. Parece que a missão era essa, recriar o mundo para esse dia dessa apresentação, né? Ele ficou 7 anos produzindo o manto, né, e o dossel, né, que ele estaria se preparando para essa apresentação ao mundo. E o que diziam era isso, é que ele ficava lá incomunicável e que as pessoas tentavam levar alimentação para ele, então, mas que ele ficou num desses quartinhos, né, trancado 7 anos produzindo. Foi quando ele desfiava o uniforme, o lençol para bordar. Ele, em alguns momentos, ele só se alimentava de laranja, ele dizia que recebia ordens, né, de que ele só se alimentasse para se preparar fisicamente para aquele dia da apresentação dele, né. Teve uma situação bastante curiosa quando ele morreu, né, porque me entregaram a chave do quarto dele, né, desse espaço, do hall que dava acesso onde estavam as obras dele. E assim que os auxiliares de enfermagem, sobretudo, souberam que eu estava com a chave, vieram rapidamente falar comigo, me pedindo a chave, porque ele trabalhava com sucata, né? E vários estandartes deles eram feitos com congas, com colher, que eram coisas que faltavam no cotidiano. E no mesmo dia que eu recebi a chave, vieram então me procurar porque queriam a chave para tirar as colheres, as facas e tênis, para poder colocar no uso de novo. E aí, obviamente, eu imediatamente entreguei a direção do hospital, porque aí me deu a dimensão do peso que estava comigo, né, daquelas chaves. O que mostra assim, que a maior parte das pessoas que lidavam com ele não tinham qualquer noção do sentido daquilo ali, né? Ou do reconhecimento que ele viria a ter depois. Eu era uma assistente social de início de carreira, apaixonada pela saúde mental, né? Apaixonada pelas perspectivas da reforma psiquiátrica que começava, mas muito desafiada por aquilo que era fato ali. Não é? Assim, não era possível pensar, naquele contexto ainda, não era possível pensar nos caminhos, nas vertentes que a gente tem hoje em saúde mental.
era um desafio todo o tempo para a gente estar pensando, para não se deixar seduzir. Eu me lembro de, durante pelo menos o primeiro ano que eu estava lá, eu entrava e fazia um esforço para não sentir aquele cheiro, né? E nos últimos anos eu entrava e não percebia, voltava, respirava fundo e dizia: isso é cheiro de merda, isso não é normal, não é natural, não é natural que as pessoas vivam nessa condição. Mas isso motivou minha saída de lá, né? Cheguei um momento em que eu comecei a achar que eu e a mesa fazíamos a mesma diferença para aquele lugar e foi a hora do movimento de sair, assim, porque é difícil lutar contra a naturalização daquele cotidiano. Então, eu era uma pessoa muito preocupada, ainda muito apaixonada, ainda muito iniciante na carreira e ainda muito, acho que muito ainda impetuosa, né? E eu tinha uma preocupação central ali, que era escutar, mas sobretudo de democratizar aquelas relações ali. Talvez por isso essa minha preocupação sempre de estar me protegendo de uma certa sedução que o personagem Bispo do Rosário agia sobre mim e sobre todas as pessoas, né? Eu tinha essa preocupação de democratizar aqueles, seja da decisão, seja das atenções, seja das oportunidades, e talvez isso não me permitisse ver com tanta clareza, com tanta delicadeza a questão das diferenças, né? As pessoas são diferentes, né? Mesmo naquela condição são diferentes e precisam de oportunidades diferentes, mas isso é um amadurecimento que o tempo vai mostrando, né? Me preocupa um pouco quando a gente pensa que a arte pode ser um lugar comum, um caminho comum para todos, né? Isso me preocupa, né? Acho que o espaço artístico, um espaço de expressão, ele é fundamental para todas as pessoas, né? Na saúde mental não ia ser diferente. Me preocupa às vezes quando a gente acha que esse é um caminho comum para todos, né? E que é um caminho igualmente bom. Acho que isso, quem estabelece não é a gente profissional, acho que quem estabelece essa relação com a arte é o sujeito, né? Me preocupa como a reforma tem sido apropriada pelas instâncias governamentais. Me preocupa o recorte neoliberal da reforma psiquiátrica, o quanto que as políticas sociais estão centradas no colo das famílias, como as famílias precisam ser responsáveis por dar conta de todas as demandas. A família é o recurso de todas as políticas sociais, a reforma psiquiátrica não é diferente, né? Me preocupa que é um corte neoliberal da reforma. Acho que ela é uma conquista e acho que esse é central, né? O aspecto central da reforma, ela é uma conquista de um movimento de usuários, de familiares, de trabalhadores. Eu acho que o esforço da gente tem que ser o esforço de manter isso como conquista, não como um espaço institucionalizado, porque ela não está imune, né? O contexto global, as questões da diminuição do Estado, não está imune a isso. Então, acho que se a gente for capaz de manter a reforma como conquista desse grupo, né? E aí conquista implica em ouvi-los, que interesses estão colocados para eles, né? Num espaço efetivo de controle social, né? Se a gente conseguir manter isso, acho que a gente tem bons caminhos pela reforma, mas acho que é um grande desafio. Meu nome é Patrícia Cecília Burrows e o trabalho que eu fiz foi uma dissertação de mestrado inicialmente, e que se transformou num livro, e eu queria fazer mestrado, queria voltar a estudar, mas eu estava um pouco sem objeto, não sabia o que estudar. E coincidentemente nessa época eu fui a uma exposição do Bispo do Rosário lá no MAM, que foi, parece, a maior exposição da obra dele feita num único lugar, né? E aí eu tive vontade de estudar isso no âmbito da comunicação. O período de mestrado foram 2 anos e meio. Isso inclui
o tempo em que eu frequentei disciplinas e o tempo de estudo teórico, né, de leitura, de bibliografia, e o tempo de pesquisa lá na Colônia Juliano Moreira, que eu frequentei. Eu acho que eu posso uns 6 meses indo todo dia. Os dados sobre a vida do bispo em que eu me apoiei foram poucos, e não era exatamente o centro da minha atenção, porque eu estava mais interessada mesmo na vida vivida. Eu acho que a obra foi o lugar que me deu mais dicas a respeito dessa vida, né, de uma biografia. Cada vez que eu fui na Juliano Moreira, eu parei para abrir armários, para pegar, separar coisas, olhar, observar, tentar entender, olhar dentro. Tem muitas caixinhas, muitos potes, tem muita coisa que fica como que reclusa, e eu tive a oportunidade de abrir isso, eu tive a oportunidade de pegar o manto, de ler o manto do outro lado, de compreender, de fazer as relações, de ver, realmente o que está aqui nesse manto se repete em muitos outros trabalhos, e como ele dizia que aquilo era uma síntese, eu consegui identificar, olha aqui, realmente isso aqui está naquele estandarte, isso aqui está naquele outro viaduto. Gosto muito disso, ele tinha uns viadutos, né, algumas estruturas de cabo de vassoura, de caixa de feira, que ele botava uns carrinhos. Então, muito fascinante esse mergulho na obra. Foi emocionante, foi muito surpreendente e fascinante ao mesmo tempo, assim, porque é uma obra que não acaba. Parece que ela se multiplica por dentro de si mesma, e quanto mais eu ia vendo coisa, mais coisa ia aparecendo, e uma obra referindo a outra, que a outra, que a outra, e também, da mesma forma como parece que enquanto ele vivia lá, se criou uma rede de pessoas que acabavam participando ali daquela obra de alguma forma. Parece que a criação dessa rede é uma característica do trabalho, que isso vai se estabelecendo, começa por dentro do próprio trabalho, e aí vai como que incluindo as pessoas. É muito interessante, muito curioso. Ela se multiplica por dentro, vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo, e cada coisa tem 1 milhão de coisas dentro, e se você pensa, olha um estandarte desses, aí você olha o todo, ok, mas depois você vai olhando o texto, depois você vai olhando as letras, depois você vai olhando os símbolos, depois você vai olhando não sei o quê, aí a maneira... Aí encontra um número, e esse número está presente em outro lugar, e você vai para aquele outro lugar, não tem... A ligação não é direta, mas está ali, está sendo feita. Ao contrário dos artistas do inconsciente, o bispo não teve um estímulo a partir de da instituição ou de alguém na instituição que o dissesse, olha, toma aqui o material e faça isso. Então, a vontade dele de produzir o trabalho que ele produziu partiu dele. Que no Museu de Imagens do Inconsciente, no Hospital do Engenho de Dentro, havia um acolhimento e mesmo um estímulo para a produção dos trabalhos. Enquanto que na Colônia Juliano Moreira, o bispo encontrava o oposto. Ele tinha dificuldade para conseguir material, e as pessoas achavam um absurdo que ele ficasse fazendo aquele trabalho num determinado momento. Então, acho que essa dificuldade aí de acolhida é uma diferença. Eu digo que o delírio é apenas o começo porque, como nós sabemos, muitas pessoas deliram e não criam obra nenhuma. Então, o delírio não é garantia de que você vai fazer uma obra. Muitas vezes, ao contrário, pode-se entrar num estado catatônico, pode-se ter um outro... Enfim, agir de outra forma com isso, com essa experiência incompreensível do delírio. Mas o bispo não. O bispo, a partir do delírio, incorpora isso, né, e faz uma obra, constitui uma obra incrível, fantástica, assim, que ultrapassa várias limitações, vários muros. O que eu acho que tem de potente, criativo, transgressor realmente na obra do bispo ultrapassa todas as barreiras, inclusive a barreira do hospital psiquiátrico. Que ele cria
apesar de, né, apesar das dificuldades, apesar de não ter material, apesar de, às vezes, ter que tomar remédio e se recusar a isso, apesar enfim, apesar de tudo, ele cria, faz uma obra. Então, uma obra que é produzida a partir de tamanha força, de um desejo tão imperativo, ela só pode ser transgressora. E ela é transgressora também porque ela não se permite reduzir. Talvez seja um dos aspectos que eu mais goste do trabalho do bispo, seja isso, dele ser tão completamente livre. Mas ele trabalha singularmente como artista. Talvez cada artista tenha o seu próprio processo individual de trabalho, de constituição da obra, mas o que eu percebo é que tem trabalho aí, tem elaboração, tem intenção na produção de mais de 800 peças. É isso, né? Tem determinação, tem entrega, tem desejo, tem vontade, tem tudo isso no trabalho. E não é porque houve ordens que não tem intenção. Ele tanto tinha intenção que ele construiu. Daí a ele não ter intenção de inserir no circuito da arte é outra coisa. Porque outros artistas que tinham intenção de inserir-se no circuito da arte nunca conseguiram. Então, acho que fica uma discussão meio vazia essa. É um grande artista. É um grande artista, é uma referência importante. Para mim, ele é uma influência importante. Para mim, como artista. Eu acho que a presença dele no campo da arte expande o próprio campo da arte. Por que a arte cria? De fato, é a arte que cria, né? Não é o criador que cria, é a arte que cria e continua criando. Que é uma coisa também, eu começo o livro desejando boa viagem, me apropriando das palavras do bispo, e termino o livro dizendo, espero que outros processos se iniciem. E caramba, eu comecei essa pesquisa em 94, né? Durante 95 estava fazendo essas visitas à colônia Juliano Moreira, constantes, e nós estamos em 2008 e a obra do bispo continua produzindo obras, e é isso que eu acho que é a vida da obra, é isso, né? Cada um de nós nos tornamos personagens da história do bispo. E a nossa relação com o bispo, eu acho que fala muito do bispo, de quem é o bispo, o impacto que ele causava nas pessoas. Era encantador. Acho que é essa a expressão, sabe? De encantar aquele mundo ali, do velho, sabe? A reciclagem, do velho para o novo, para algo absolutamente criativo, diferente. É encantador.